Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, ouvindo aqui as suas palavras sobre aquilo que são a adaptação das medidas, na sequência da invasão que ocorreu da Rússia à Ucrânia, gostaria de perguntar sobre duas em concreto face à atual circunstância económica que nós temos. Uma em particular sobre a atualização das pensões. Se o Sr. Secretário de Estado considera ou não que é necessário olharmos para as pensões até a um valor próximo dos 1.547 euros, que é o que está versado na proposta do PSD, que representa cerca de 3,5 vezes o IAS. E o PSD considera que, face a este contexto, de acordo com o ciclo económico que nós neste momento enfrentamos, com esta invasão que a Rússia protagonizou à Ucrânia, que é necessário salvaguardar o aumento mínimo destas pensões até este valor. Gostava de saber a sua opinião ou não face a este contexto, ou se considera que o que está no Orçamento de Estado é suficiente. E também no que diz respeito à gratuidade das creches, que mencionou aqui, perceber com clareza, porque disse que isto era progressivo de facto, que mantém a ideia de ser até apenas um ano de idade e para o primeiro e segundo escalão de abonos. Ou se considera que pelo menos ainda este ano devíamos alargar para o segundo ano de idade, tal como propõe o PSD. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado e muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho, pelas questões colocadas. Relativamente à questão da atualização de pensões e daquilo que é a proposta do PSD, que na verdade ainda não conhecemos em concreto, julgo que não terá ainda entrado o texto da proposta de alteração, mas quanto a isso o que lhe diria era o seguinte: a atualização e a valorização das pensões mais baixas tem sido a política seguida pelos governos do Partido Socialista e, portanto, este ano, o 6º ano consecutivo, o que fazemos é aprovar e propor uma atualização extraordinária do valor das pensões, aliás, este ano, alargando para o limite dos 2 IAs e meio. E, portanto, Sr. Deputado, eu registro com agrado a preocupação do PSD, não deixando também de registar alguma estranheza face àquilo que foi no passado também a posição e a política adotada pelo PSD e pela direita enquanto governo. Relembro que na altura e na crise anterior que passámos, as propostas do PSD não eram no sentido de aumentos, quando eles eram precisos para fazer face à crise que vivíamos e, aliás, foi o Tribunal Constitucional que conseguiu travar não os aumentos, mas os cortes sucessivos que o PSD e a direita propunha, não uma, não duas, não 3, 4 vezes. E, portanto, Sr. Deputado, aquilo que eu registro é que a preocupação que agora existe vai ao encontro daquilo que também é a nossa preocupação. E como temos feito, e como a lei prevê, é que a atualização das pensões e os mecanismos de atualização regular das pensões já contemplam e refletem a inflação registada no ano anterior. E, portanto, esse mesmo mecanismo será utilizado já no próximo ano para fazer face a este aumento da inflação que julgamos que será conjuntural. Não sem, simultaneamente, aprovarmos medidas concretas e também para fazer face à situação conjuntural que vivemos, que permitam mitigar esses efeitos. E, portanto, já aprovámos medidas para as famílias, precisamente com esse objetivo, e já em julho deste ano aprovaremos, assim que o Orçamento do Estado para 2022 estiver finalmente aprovado, poderemos estar em condições de avançar com a nova atualização extraordinária e, como há pouco dizia, fazer o pagamento com retroativos. Eu, relativamente à segunda questão, Sr. Presidente, propunha que a Sra. Secretária de Estado da Inclusão pudesse adiantar algo. Atenção ao tempo, Sr. Secretário de Estado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Relativamente à questão da gratuitidade das creches, dizer que estamos naturalmente a preparar-nos para avançar com aquela que é a medida que ficou plasmada já em lei, aprovada precisamente por esta Assembleia. Esta regulamentação está a ser feita em estreita articulação com o setor social e solidário, aliás, parceiro fundamental em toda esta missão,
e, portanto, da mesma forma como já aqui pudemos avançar números anteriores, nós já tivemos abrangidos na fase que até agora já implementámos, passaram já por esta gratuitidade um total de 48 mil crianças. Neste momento elas serão cerca de 30.600 a beneficiar desta medida de gratuitidade, portanto, aquelas que estão inseridas no primeiro e segundo escalão, e contamos que em setembro, portanto, com este alargamento, estejamos a chegar a mais de 42 mil crianças. Agora, este trabalho de regulamentação está a ser feito com os parceiros do setor social e solidário e é com eles neste momento que estamos a definir as condições de acesso. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passo ainda no uso da palavra ao Sr. Deputado Carvalho. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Registro que o Sr. Secretário de Estado preferiu consumir a sua maior parte do tempo com outros temas que não o Orçamento de Estado. E eu percebo porquê. Porque não tem resposta no seu Orçamento de Estado. Absolutamente nenhuma. O seu Orçamento de Estado é mais um queijo suíço, cheio de buracos. Não há uma resposta no Orçamento de Estado para as pensões, não há uma resposta neste Orçamento de Estado para a gratuidade das creches que menciona, fica tudo um bocadinho aquém. Mas eu percebi o porquê de querer voltar atrás, porque de facto no Orçamento de Estado não tem resposta para isso. Agora, queria-lhe fazer uma pergunta diferente e espero que possa ser mais claro na sua resposta, porque ela é bastante simples. A Associação Mutualista Montepio, que esperemos que não tenha que ter uma resposta no atual Orçamento de Estado, tem naturalmente ainda um espectro muito relacionado com este Ministério no que diz respeito à sua regulação. E, portanto, uma vez que tem que haver um trabalho de regulação, gostaria de saber se os senhores têm alguma coisa a manifestar-se, face à pergunta que não responderam, que já passaram os 30 dias do Grupo Parlamentar do PSD, sobre aquilo que o auditor tem mencionado dos cerca de 800 milhões de euros de impostos deferidos. Ou se isso, de facto, não é um problema no entendimento do Ministério do Trabalho e Ação Social na qualidade de regulador. É uma pergunta muito objetiva, não tem que voltar atrás no passado, neste caso. Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Antes de dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, eu queria apenas recordar às senhoras e senhores deputados que, não obstante o espaço em que nos encontramos evocar debates parlamentares, nós estamos na especialidade do orçamento, como bem referiu o Sr. Deputado Nuno Carvalho, pelo que solicitava que os senhores deputados se abstivessem de vozes de concordância ou discordância, porque estamos apenas nesta sala, com os estrangimentos físicos, não há nenhuma sala de comissão que permita albergar os senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, enfim, eu sugiro que o Sr. Deputado veja com, porventura, ainda mais atenção à nossa proposta de Orçamento do Estado, porque as respostas existem, elas são bastante claras e evidentes de resposta às várias dimensões que temos do problema e um claro investimento social. E, portanto, as comparações com qualquer tipo de queijo parecem-me não as mais adequadas. Relativamente à questão concreta que coloca a propósito da Associação Mutualista Montepio Geral, aquilo que lhe posso dizer é que temos feito um acompanhamento muito próximo da situação, não só em articulação com o Ministério das Finanças, com a própria Associação Mutualista e também com as entidades reguladoras. E aquilo que estamos a fazer é uma análise muito aprofundada e até do ponto de vista da regulação, saber se há, face àquilo que também tem sido transmitido pelas entidades reguladoras, e nomeadamente pela ASF, se há justificações e em que termos é que poderá haver ajustamentos no quadro legal aplicável. Não vemos neste momento, face também àquilo que tem sido o comportamento da Associação Mutualista e os resultados apresentados e também as medidas de governance que têm sido adotadas, razões para alarme. Vemos, obviamente, a necessidade de um acompanhamento muito próximo do evoluir da situação e não contamos pôr de lado, não excluímos a possibilidade de avançar, se for caso disso, e consoante agora a avaliação e o estudo que nos apresentem, de fazer algum ajustamento nesse quadro legislativo. E era para já o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.